Olá, aqui é a bibliotecária Vanessa Mendonça e neste vídeo irei apresentar a vocês a opção Nova Referência do Coletar do EndNote Web. Esta opção é utilizada nos momentos em que você tenha que fazer inserção manual de alguma referência, seja um capítulo de livro, seja algum trabalho que foi publicado em evento e você tem a versão impressa, seja aquele documento que você não está encontrando online para poder referenciar. Então, você vem até aqui e faz o preenchimento manual para poder colocar essa referência no seu EndNote Web. Então, vou iniciar falando sobre essa opção. Ele está aqui na opção coletar, nova referência, tá? Ele traz a vocês diversos campos que deverão ser preenchidos para que ele possa gerar referência da forma correta, tá? O que é importante aqui? Que vocês selecionem o tipo de referência que vai estar inserindo. Ele vem como padrão genérico, tá? O genérico, ele coloca várias opções aqui de campos a serem preenchidos. Quando a gente seleciona o tipo de documento que a gente quer colocar, como, por exemplo, livro, ele troca esses campos a serem preenchidos, tá? E ele coloca os campos que alguns deles são elementos essenciais para formar a referência, né? Outros até seriam elementos complementares, tá? E, claro, a gente vai preencher de acordo com as informações que a gente tiver desse documento, tá? Então, eu vou apresentar a vocês aqui 3 exemplos. O exemplo de uma lei, o exemplo de um capítulo de livro e o exemplo de um livro que foi publicado pelo Ministério da Saúde, tá? Para trazer algumas informações que a gente considera importante estar apresentando a vocês nesses 3 exemplos aqui, tá? Eu vou iniciar falando da lei que eu vou trazer aqui para vocês, essa lei aqui, 8.666, tá? Essa publicação está disponível online, tá? E ela traz informações desta lei e da publicação dela no Diário Oficial, tá? Então, isso vai fazer diferença na seleção do tipo de documento que eu vou estar inserindo lá no EndNote, ok? Então, vamos lá. No caso, como essa lei ela está com informações da publicação dela no Diário Oficial, eu entraria com essa referência como Journal Article, tá? Aqui, o tipo de referência, essa caixinha vem toda em inglês, tá? Isso aqui não foi traduzido pelo EndNote, ok? Então, as opções que vocês irão visualizar aqui estão em inglês. Então, nesse caso, seria Journal Article, porque o Diário Oficial é um periódico. Então, a forma de referenciar a lei, quando eu estou acessando pelo periódico, né, é desta forma. Eu colocaria aqui como Journal Article. Porém, há outras opções aqui, de acordo com o tipo de acesso que você está fazendo da lei. Então, se a lei, por exemplo, você está acessando a partir de um livro, né, você vai trocar aqui e vai colocar a opção livro, tá? Há uma outra opção aqui, que é o bio, que tem relação com projeto, né, de lei. Então, você pode colocar essa opção, ele troca aqui, né, os campos a serem preenchidos. A opção hearing, tá, que tem relação com audiência, tá? E tem a opção de lei, que é Legal Rule or Regulation, tá? Que também tem várias informações a serem preenchidas. Então, você tem que avaliar de acordo com o tipo de material que você tem em mãos, né? E aonde ele também está publicado, está disponível, tá? Isso vai fazer diferença aqui, aonde você vai selecionar o tipo de referência. Então, voltando lá para o Journal Article, essa vai ser minha opção aqui nesse exemplo. Então, aqui eu vou preencher com os dados, para a gente poder depois montar a referência, ok? Então, aqui em autor, eu vou colocar Brasil, tá? Aqui eu coloco em letra maiúscula, que é a jurisdição, ok? Vou colocar o título. Aqui no título, eu preciso colocar o número da lei e colocar já a ementa logo depois, tá? Porque não tem um espaço aqui para colocar a ementa. Então, ele vai entrar junto com o título, tá? Então, aqui, lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, ponto. E aqui a ementa, regulamento, artigo 37, do inciso 21 da Constituição Federal, tá? Então, essa ementa eu pego daqui, ok? E aqui está a lei, eu pego toda ela, a data, tudo direitinho. Bom, o ano, né? Então, o ano que essa lei foi publicado foi em 1993. No caso, o journal aqui vai ser o Diário Oficial da União, tá?
E, especificamente, essa publicação, tá? A informação sobre ela, a gente identifica aqui ao final, tá? Então, essa publicação, ela não tem número, volume, tá? Ela tem somente a indicação da seção e a data e a página a qual ela foi publicada. Então, vou pegar esses dados aqui. No caso da seção, eu vou colocar essa informação aqui como parte suplemento. E aí eu escrevo, tá? Seção 1, ok? E a página, então, ela é da página 8.269. Então, aqui, página 8.269. Tá? Aqui eu não preciso colocar a indicação da letra P de página, porque quando o sistema gera a referência no estilo bibliográfico que eu escolher, se for necessário, ele coloca essa letra P, tá? Da página. Então, aqui eu não preciso me preocupar em colocar essa informação. Bom, aqui eu posso também fazer a inclusão, então aqui eu já estou com todos os dados necessários, ok? Para gerar referência, né? Não há volume, como eu falei, não há número com relação a essa publicação, tá? Aqui, no caso, ela está publicada em uma página só, então eu não tenho uma página inicial, tá? Errata e data de repub aqui também eu não preciso preencher. O que eu oriento vocês, nesse caso aqui, a fazer, como essa lei está disponível, né, tem um link de acesso, essa informação ela se torna obrigatória, tá, para o preenchimento da referência, né, para montar a referência. Então, aqui eu coloco o link de acesso e já aproveito a oportunidade e coloco aqui a data do acesso, que é logo aqui abaixo, ó, access date, e aí eu já coloco a data que eu estou acessando essa lei. Então, vou colocar a data de hoje, 4 de novembro de 2021. Tá? Eu já coloco no formato, que é o formato indicado no caso da BNT. E com isso, eu já estou com a minha referência pronta, tá? E aqui eu clico em salvar, ele fala, ó, a referência deve ser salva, tá? Então, ó, salvar. Às vezes ele faz, salva a referência, tá, automaticamente, mas de qualquer forma, clica aqui só para garantir, tá? Essa referência, quando é salva, ela cai aqui nessa opção chamada não agrupado, que fica aqui, ó, tá? É uma pastinha do EndNote chamado não agrupado. Então, ele cai aqui e a referência aqui já está pronta, tá? Eu já estou com a jurisdição, o ano de publicação, o título da lei, né, a ementa da lei e, no caso, a publicação dele que foi no Diário Oficial. Caso você observe que ficou faltando alguma informação ou você observou uma informação adicional que você gostaria de incluir, basta vir até a referência, clicar no título dela e ela fica disponível novamente para edição, tá? E aqui os campos que não foram preenchidos ficam em branco, tá? Mas qualquer observação que vocês façam, é possível vir aqui e fazer a correção, ok? Bom, vamos para o segundo exemplo, que seria o capítulo de livro. Por que eu estou trazendo esse exemplo do capítulo, né? É para chamar a atenção de vocês que a gente entra, no caso de um capítulo de livro, pelo autor do capítulo, tá? Então, esse livro aqui é um livro que está integralmente disponível online, ok? Que é Cidadania e Participação Social. Então, ele tem organizadores, né? E há capítulos, né, do livro escrito por outras pessoas que não os organizadores, tá? Então, vocês observaram a capa, tá? Essa aqui seria a folha de rosto, né, do livro, onde eu tenho informações com o nome dos organizadores, o título do livro, o local, Rio de Janeiro, o ano de publicação e editora, tá? Aqui, se vocês observarem, há informações adicionais, tá? Como o ISBN, enfim, data da última edição, por exemplo, que foi 1999, enfim. Esses dados aqui nem precisaria, tá? Não é necessário o número de ISBN para gerar referência, nem esse ano da última edição, tá? Não é necessário. Mas aqui há mais informações. Então, aqui eu quero chegar no sumário, porque eu vou trazer o exemplo desse capítulo aqui, ó, alguns lugares de inserção da teoria crítica de Habermas, tá? Então, esse vai ser o capítulo que eu vou inserir lá no EndNote. Vamos supor que eu queira citar, tá, esse capítulo no meu trabalho, então eu vou fazer essa inserção manual lá no EndNote. Então, eu venho aqui novamente em coletar, nova referência. Aqui eu seleciono o capítulo de livro, que é a opção Book Section, tá? E ele vai deixar os campos necessários para o meu preenchimento para um capítulo de livro. Então, o autor
aqui, o meu primeiro autor, eu entro com o nome da autora, no caso aqui, do capítulo, tá? Então, essa é a autora do capítulo, vou colocar aqui, o título do capítulo. O ano dessa publicação, então, a gente viu lá que é 2008, né? Esse livro é de 2008. Aqui, onde está escrito editor, eu vou entrar com os organizadores, ok? Então, quem são os organizadores do livro? Vocês observaram que são 4 organizadores, né? No caso da ABNT, ela permite que você, quando houver mais, né, de 3 autores, você possa fazer uso do et al, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou trazer todos para que vocês visualizem a forma de colocar os autores, ok? Caso eu fizesse uso do et al, eu não iria incluir, né, os outros autores, eu entraria com et al aqui logo depois do primeiro autor, né, e colocaria essa opção org aqui, tá? Deixa eu tirar. Então, ficaria desta forma, tá? Mas eu vou deixar a entrada com todos os organizadores. Então, a gente coloca um em cada linha, tá? Basta dar um Enter e colocar um em cada linha, e ao final eu coloco a sigla, né, para organizador, conforme a ABNT orienta, que mesmo sendo 4 aqui, eu não vou colocar essa sigla no plural, vou deixá-la no singular, tá? Então, qualquer dúvida, é possível consultar o anexo da ABNT, da norma 6023, para verificar a forma correta de se abreviar, tá? Então, organizador, editor, tá? Tem orientação no anexo da norma 6023. Bom, aí sim eu entro com o título do livro, tá? Então, esse é um outro campo onde eu entro com o título do livro. Então, aqui eu vou colocar o título do livro, que é Cidadania e Participação Social, tá? O local de publicação, então, a gente viu que é Rio de Janeiro, e a editora, tá? Então, a editora é o Centro Eldestein de Pesquisas Sociais, tá? E aí eu entro com o nome da editora aqui em Publisher, tá? Aqui, como eu falei a vocês, não houve tradução, né, por parte do EndNote. Vocês conseguem visualizar aqui todas as outras opções, eu tenho a tradução, né, dos campos, dos itens, tá? Mas o Nova Referência, ele não traduziu, né? A gente tem tradução aqui do tipo de referência, né, no caso da palavra aqui, não propriamente dos tipos, né, de referência, conforme vocês visualizaram, e os campos todos estão em inglês, ok? Talvez você consiga fazer a tradução se você pedir a tradução pelo navegador, né? Então, ele vai traduzir. Talvez possa ser interessante, caso tenha dúvida, qual campo preencher, qual informação, tá? Bom, nesse caso o livro não tem volume, então eu não preencho, não tem número de volume, não tem série, tá? E ele tem as páginas. Nesse caso aqui, como é um capítulo de livro, eu preciso colocar de qual página a qual página vai esse capítulo, tá? Então ele vai do 23 ao 34, tá? Eu coloco a informação. Aqui eu não preciso colocar a letra P, tá? Só para relembrar. Não tem um capítulo, tá? Não tem um nome. Se tiver escrito no capítulo que você estiver referenciando, capítulo 1, capítulo 2, né? Pode ser em algarismo romano, arábico, enfim, tá? Você identifica qual é esse capítulo. Não é o caso desse exemplo. Caso haja, basta também colocar o número, não precisa escrever a palavra capítulo, tá? Porque ele também coloca essa informação na referência. Então, basta colocar o número do capítulo, que ele vai referenciar da forma correta quando você for citar a referência lá no editor de texto, tá? No caso, no Word. Bom, o que eu preciso acrescentar aqui? A URL, né, onde está disponível esse documento, porque para a norma da BNT, isso se torna um elemento obrigatório, né, conforme eu havia dito, quando esse documento está online, tá? Então, o PDF está online, estou colocando aqui a URL, e mais uma vez eu aproveito a oportunidade para colocar já a data de acesso, né, para que ele gere a referência da forma correta. Já estou com todos os dados preenchidos, tá, para esse capítulo de livro, e clico aqui em salvar. Aí ele vai salvar a referência, tá? Então ela já está aqui, ó, já consta como 2, né, já aumentou, então vou aqui, ó, em não agrupado, e já consigo visualizar essa referência aqui, que é o capítulo do livro, tá?
Bom, vamos ao nosso último exemplo. Então, aqui agora eu vou apresentar um documento que foi publicado por uma instituição, tá? Só para mostrar a vocês um detalhe aqui na entrada, tá? Desse livro. Então, o livro é esse aqui, é Brasil Livre da Tuberculose, tá? Foi publicado pelo Ministério da Saúde. Então, eu venho aqui no tipo de referência e coloco o livro, ok? E aí, o autor, aqui que é o detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu estou entrando com um autor institucional, tá? E aí, nesse caso, eu preciso fazer uma indicação para o EndNote para que ele entre na ordem que eu estou colocando o meu autor, tá? Então, nesse caso aqui, esse livro é publicado pelo Ministério da Saúde, tá? Então, esses dados todos aqui que eu estou preenchendo, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, eu encontro essas informações aqui na folha de rosto da publicação, tá? Então, ó, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Então, eu coloco todas essas informações na autoria, ok? Lembrando que eu vou entrar para o Brasil, porque o Ministério eu não entro diretamente pelo Ministério, né? Eu tenho que entrar pela jurisdição. Então, Brasil, ponto, Ministério da Saúde, e aí a Secretaria e o Departamento logo depois. Eu separo eles com um ponto entre cada um, né? Então, Brasil, ponto, Ministério da Saúde, ponto, Secretaria de Vigilância em Saúde, ponto, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. Aqui que tem o detalhe que eu quero falar para vocês. Eu preciso colocar ao final uma vírgula, tá? Não dou espaço nem nada. Terminou a última palavra, eu coloco vírgula. Por quê? Para que o EndNote entenda que eu quero que ele entre desta forma quando for gerar a referência desse documento. O EndNote, muitas vezes, ele acha e interpreta que isso é um nome de uma pessoa, né? Que, na verdade, eu estou colocando o nome de uma pessoa aqui na autoria. E aí ele inverte, tá? Então, se fosse, por exemplo, Brasil, ponto, Ministério da Saúde, ele ia entrar com da Saúde, vírgula, Ministério, Brasil. Ele faz essa inferência, tá? E ele troca a ordem, tá? Então, como instituições, a gente vai entrar na ordem direta ou pela sigla, se for somente a sigla, como a gente fez na lei Brasil, né, no caso nem a sigla, é só um nome, Brasil, eu não preciso fazer isso. Se for a entrada, por exemplo, por Anvisa, tá? Aí eu estou entrando com a sigla, IBGE, estou entrando com a sigla. Eu também não preciso, porque eu só tenho uma palavra, ok? Porém, se eu entrei com Brasil, ponto, Ministério da Saúde, eu coloco uma vírgula ao final, para que ele não faça essa inversão como se fosse do sobrenome de autor, né, no caso pessoa, e não instituição. Então, essa é a dica que eu gostaria de passar para vocês aqui, que é super importante, tá? Então, ao final, coloque uma vírgula, ok? Bom, o título da publicação, tá? Então, o título é Brasil Livre da Tuberculose, a gente tem um subtítulo, tá? Esse é um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu estou colocando desta forma, Brasil Livre da Tuberculose. Na publicação, vocês vão observar que ele coloca em letras maiúsculas, Brasil Livre da Tuberculose. Brasil, tudo bem, né? É nome próprio, mas livre da tuberculose, Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, eu não preciso colocar todas as iniciais das palavras em maiúscula, tá? Eu vou colocar só o que for, nome próprio ou a primeira palavra do título, ok? Então, eu não preciso repetir da forma como está aqui no livro, nesse caso, ok? Então, eu coloco assim, Brasil Livre da Tuberculose, Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose com Problema de Saúde Pública, tá? Sem colocar maiúsculas em cada uma das palavras, ok? Na primeira letra. Bom, o ano de publicação, esse livro foi publicado em 2017. Aí aqui ele pergunta se há alguma série de editor, se há algum título de alguma série, não é o caso, não tem, tá? Local de publicação, então, no caso das publicações que são feitas pelo Ministério, né, da Saúde, entre outros, eu coloco Brasília, deixo já aqui, vírgula DF, né, Distrito Federal, tá? Aí, no caso, publisher é o editor, tá? Eu devo colocar da forma que está na publicação, tá? Na publicação aqui está Ministério da Saúde. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem, tá? Ó,
Distrito Federal, distribuição gratuita, tá? Ele está como Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, tá? Na ficha catalográfica tem também, ó, Ministério da Saúde, tá? Aí tem aqui uma informação editora MS. Eu já fiz várias referências do Ministério da Saúde como MS, porque é reconhecido, tá? Mas a indicação da ABNT é que você coloque conforme está na publicação. Então, vocês visualizaram que está Ministério da Saúde e também tem MS. Eu vou colocar Ministério da Saúde, tá? Como a editora, ok? Mas colocar MS também não estaria errado, tá? Volume, não é o caso, número de volume também não, série de volume também não, número de páginas. Aí aqui eu preciso avaliar se eu vou colocar essa informação ou não, tá? Ele tem 58 páginas, então vamos supor que eu coloque essa informação, 58. Tá? Por que eu chamo a atenção de vocês aqui? Porque a norma da BNT, ela pede, né, que caso você insira um elemento que ele chama de complementar, que é o caso do total de páginas, né, de um livro, que você faça o mesmo para todos os livros que você vier a referenciar no seu trabalho, tá? Então, nem sempre você vai conseguir essa informação. Nesse caso em específico, o número total de páginas, muito provavelmente é uma informação que você vai conseguir com facilidade. Porém, por exemplo, número de ISBN, então, se você colocar para uma referência de um livro, você terá que repetir esta mesma informação para todas as outras referências. Então, avaliem se vocês querem fazer a inclusão desse elemento que não é essencial, tá? Ele é um elemento complementar. Porém, a partir do momento que você utiliza para uma referência, você vai ter que incluir essa informação para todas as outras referências do mesmo formato, no caso do livro, né, por exemplo. Então, só para informar vocês, então são 58 páginas, tá? Eu posso fazer a inclusão ou não dessa informação, tá? Então, avaliem. Então, eu não vou incluir, ok? E a letra P, eu não preciso incluir, né? Eu já havia falado anteriormente, ele faz essa inclusão quando ele montar a referência lá no Word. Bom, aqui também, esse documento, ele está disponível online, então eu devo colocar, né, a URL aqui ao final, tá, a URL, e novamente eu coloco a data que eu estou acessando esse material, estou consultando esse material, tá? Então, a minha referência aqui já está pronta, basta eu clicar aqui em salvar, e eu venho aqui no agrupado para conferir, e a referência já está disponível aqui também. Então, esses foram os 3 exemplos que a gente optou por apresentar, tá? Porque são os que a gente observa que há mais dúvidas, né, no preenchimento, e principalmente esse último que eu apresentei por conta da entrada por um nome institucional, né? Então, por conta desse detalhe que existe no EndNote Web, basta colocar vírgula ao final para que ele entenda que a entrada é direta. Bom, é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.